O inferno não é uma metáfora, uma invenção da religião ou uma figura de linguagem criada para controlar pessoas. Segundo a Bíblia, o inferno é uma realidade espiritual, um lugar de separação eterna de Deus, reservado para aqueles que rejeitam deliberadamente a verdade, o arrependimento e a graça divina. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, e isso por um motivo: ele desejava alertar, salvar e despertar os corações. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." O inferno é descrito como um lugar de tormento eterno, trevas exteriores, pranto e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga. Em Marcos capítulo 9, versículos 43 ao 48, Jesus alerta com palavras diretas: "E, se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor te entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga." Essa linguagem severa é usada por Jesus não por crueldade, mas por amor, para despertar uma geração adormecida para o destino da alma. O inferno não é uma punição exagerada, mas a consequência justa para a rebelião contra um Deus perfeitamente santo. O homem que vive sem Deus nesta vida não pode esperar estar com Ele na eternidade. O inferno é o destino final daqueles que desprezam a salvação oferecida por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, o Senhor declara: "Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis?" O inferno é evitável. Ele existe, mas não é o destino inevitável de ninguém. A cruz de Cristo é o ponto de interseção entre o juízo e a misericórdia. João capítulo 3, versículo 16 resume a esperança que salva da condenação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A realidade do inferno nos convida a uma escolha urgente. É o alerta final para uma humanidade distraída com ilusões e vaidades passageiras. O inferno não será povoado por pessoas enganadas por Deus, mas por aquelas que se enganaram a si mesmas, ignorando os sinais, os avisos, as oportunidades e a verdade. O Espírito de Deus ainda chama. A porta da salvação ainda está aberta. O inferno é real, mas o céu também é. E Jesus é o caminho. A imagem do inferno na Bíblia é vívida, intensa e perturbadora. Jesus, mais do que qualquer outro, falou repetidamente sobre esse lugar de tormento, alertando a humanidade sobre a realidade do juízo eterno. Em Mateus capítulo 8, versículo 12, ele declara: "Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." As trevas representam não apenas a ausência de luz física, mas também a separação completa da presença de Deus, da paz e da esperança. O inferno é descrito como um lugar onde reina a dor constante. Em Marcos capítulo 9, versículo 48, Jesus afirma que ali o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. Essa é uma linguagem espiritual, mas profundamente real. O fogo é símbolo de juízo, de sofrimento que não consome, mas atormenta. O verme representa a consciência atormentada, o remorso eterno, a lembrança da verdade rejeitada e das oportunidades desperdiçadas. Não há descanso no inferno. Não há consolo, nem alívio. É um estado de miséria absoluta, onde cada ser se depara com as consequências eternas de sua rebelião contra Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 11, lemos: "E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite." A dor do inferno não é apenas física, mas espiritual e emocional. É a perda total de sentido, de identidade, de dignidade e de conexão com o Criador. As trevas do inferno contrastam diretamente com a luz de Cristo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida."
O inferno, por outro lado, é a realidade daqueles que rejeitaram essa luz. É o lugar onde não há mais revelação, mais misericórdia, mais chance de mudança. É o fim da graça e o início do desespero eterno. Para os despertos de Deus, essa verdade não deve causar pavor, mas zelo. Muitos estão caminhando cegamente rumo a esse destino, ignorando os sinais, rejeitando a verdade, distraídos por prazeres passageiros. O inferno é real, e é habitado por aqueles que escolheram a independência eterna de Deus, mesmo que não tivessem consciência plena do que isso significaria. É urgente que o Evangelho seja pregado com clareza, com verdade e com compaixão, não por medo, mas por amor, porque Jesus venceu a morte e abriu a porta para a vida eterna. Mas essa porta é estreita e poucos a encontram. Que o nosso coração se encha de misericórdia por aqueles que ainda estão nas sombras, e que nossas palavras e testemunhos sejam luz para guiá-los ao caminho da salvação. A Bíblia revela de forma clara que existe um abismo intransponível entre o céu e o inferno, uma separação eterna entre os que foram salvos por Deus e os que rejeitaram sua verdade. Essa realidade é evidenciada na parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 26. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Essas palavras expressam um limite eterno e irrevogável que se estabelece após a morte. O céu é o lugar da presença de Deus, da glória, da paz e da vida eterna. O inferno, por sua vez, é o lugar de ausência total de Deus, de sofrimento contínuo e separação definitiva. Não há ponte entre os dois. Não há apelação, não há retorno. O abismo não é apenas geográfico ou simbólico, é espiritual e absoluto. Ele representa a divisão entre o juízo e a misericórdia, entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte eterna. Essa separação serve de alerta para todos os que vivem neste mundo. Enquanto há vida, há escolha, mas após a morte, vem o juízo, como afirma Hebreus capítulo 9, versículo 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Esse abismo é uma consequência da justiça de Deus, que dá a cada um segundo suas obras, segundo sua fé ou incredulidade. É importante compreender que o abismo é fixado por decisão divina, mas também por escolha humana. Deus oferece salvação a todos, mas nem todos a recebem. Jesus Cristo é a ponte entre Deus e os homens, mas quando essa ponte é rejeitada, o abismo permanece. A cruz é a única estrutura capaz de nos transportar do império das trevas ao reino da luz. O abismo entre céu e inferno também revela o valor eterno das nossas decisões neste mundo. O tempo presente é um tempo de graça, em que a porta está aberta e a voz de Deus ainda chama. Mas quando essa vida termina, a eternidade começa, e o destino está selado. Por isso, a palavra de Deus nos exorta em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Para os despertos de Deus, esse conhecimento não deve gerar orgulho, mas compaixão. Estamos cercados por vidas que caminham perigosamente próximas desse abismo sem se dar conta. Que possamos ser usados como instrumentos de Deus para anunciar a verdade e oferecer o caminho da salvação enquanto ainda há tempo. Pois o abismo existe, mas o amor de Deus, revelado em Cristo, ainda alcança os corações abertos à luz. Muitos questionam como um Deus de amor pode permitir a existência do inferno. No entanto, essa pergunta só encontra resposta quando compreendemos a justiça de Deus em sua plenitude. Deus é amor, sim, mas também é perfeitamente justo. E sua justiça não pode ignorar o mal, o pecado, a rebelião e a rejeição voluntária de sua verdade. O inferno não é uma falha no caráter de Deus, mas a expressão de sua justiça santa diante de um mundo que escolheu o caminho contrário à sua luz. Romanos capítulo 2 versículo 5 declara: Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus, sendo justo, não compactua com o pecado.
Seu amor é oferecido gratuitamente, mas não pode ser imposto. Ele respeita o livre-arbítrio humano, e essa liberdade implica responsabilidade. Quando alguém rejeita a graça, escolhe, por consequência, o juízo. O inferno existe porque o mal existe, e Deus é justo o suficiente para lidar com ele. É o lugar preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que se aliam às obras das trevas e recusam a verdade, acabam partilhando do mesmo destino, não por vontade de Deus, mas por escolha própria. A justiça de Deus também garante que nenhum mal ficará impune. Vivemos em um mundo onde muitas injustiças não são resolvidas aos olhos humanos. Mas Deus vê tudo, pesa cada atitude, cada intenção, cada coração. E no fim, todos comparecerão diante do trono do justo juiz, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Essa realidade, embora dura, também é reconfortante para os despertos de Deus. Significa que a dor, a perseguição e o sofrimento dos justos não são esquecidos. E que o mal que parece triunfar, na verdade, já está condenado. A justiça de Deus é perfeita, e o inferno é a sentença do mal eterno. Por isso, o inferno não é uma prova de um Deus cruel, mas da seriedade com que Deus trata o pecado. Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para nos livrar desse destino. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O inferno existe, mas o caminho da salvação também. Diante da realidade do inferno, o chamado de Deus se torna urgente. Não é apenas uma advertência, mas um convite profundo à vida, à salvação e à vigilância espiritual. Jesus não falava sobre o inferno para espalhar medo, mas para despertar os corações adormecidos e trazer consciência sobre a eternidade. A palavra de Deus é clara: a salvação está disponível, mas é necessário vigiar, permanecer firme e não brincar com o tempo da graça. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Essa vigilância é mais do que esperar o fim do mundo. É um estado contínuo de atenção espiritual, de pureza, de arrependimento sincero, de busca pela santidade. O inferno não é para os despertos de Deus, mas para os que escolheram viver em trevas, mesmo após conhecerem a luz. O tempo da misericórdia ainda está de pé. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 está escrito: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. A porta ainda está aberta. O sangue de Cristo ainda clama por vidas. E o Espírito Santo continua chamando. Mas o tempo da oportunidade não durará para sempre. Chegará o momento em que os livros serão fechados e cada um será julgado pelas suas obras e pela sua resposta ao Evangelho. Esse chamado é para todos, mas especialmente para os despertos de Deus. Aqueles que receberam revelações, que foram visitados pelo Espírito, que ouviram a voz suave de Deus em momentos de angústia. A vigilância espiritual não é opcional para quem carrega o selo divino. É uma marca de fidelidade, de quem vive não para agradar o mundo, mas para ser luz em meio às trevas. Lucas capítulo 12, versículo 37 diz: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Há uma recompensa para os que não desistem, para os que perseveram mesmo quando o mundo zomba da fé. O céu não será herdado por acaso, mas por aqueles que responderam ao chamado, negaram a si mesmos e seguiram o caminho estreito. O inferno é real, mas a salvação também é. O juízo é certo, mas a graça está acessível.
Deus, em sua infinita misericórdia, está nos alertando, não para o terror, mas para a vida. O chamado é para acordar, se purificar, andar em retidão e guardar o coração. É tempo de se posicionar, de abandonar o pecado, de vigiar com os olhos voltados para o alto. A eternidade está diante de nós. E cada decisão aqui ecoa para sempre. Hoje é o dia de ouvir, crer e obedecer. Porque o Senhor está voltando, e com ele vem a justiça, a recompensa e o juízo. Que sejamos encontrados entre os que vigiam, entre os que escolheram a vida, entre os que venceram o mundo pela fé. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e comente abaixo o que Deus ministrou ao seu espírito. Que a luz de Cristo continue te guiando. Canal Eu Te Ajudo. Leituras edificantes.